mundo vive uma crise profunda, decorrente da globalização neoliberal e do modelo econômico desenvolvimentista, que optou por uma tecnologia de exaustiva exploração dos recursos naturais, promovendo uma sistemática ação depredatória da natureza. A violenta exclusão social, que impede o acesso de milhares de seres humanos à alimentação e aos bens materiais necessários para atender suas necessidades básicas, é consequência direta desse modelo perverso, que concentra a riqueza nas mãos de poucos, ao mesmo tempo em que decreta a morte dos condenados pelo sistema. O que existe hoje é um grande pensamento, uma ideologia de desenvolvimento do país. O lucro exagerado, o lucro rápido, o consumo exagerado. Crise ambiental, crise até mesmo ideológica, crise econômica, enfim, tantas crises que nós estamos vivendo aí, que na verdade foram causadas pelo sistema capitalista. Vamos olhar os centros urbanos, né? Como que está a organização caótica em que se encontram. Desde os problemas de saneamento, de moradia, da violência, da exploração do trabalho, né, dos problemas de transporte, de saúde, enfim, né, a vida massiva em que as pessoas passam a maior parte do tempo se dedicando ao trabalho e não ao lazer, não ao seu bem-estar, convivência com a família. Né. Na vida quase de todo o país morre muitas pessoas. Isso não deixa a gente feliz, porque a gente não tem respeitado o mundo, ou sei lá, a gente não respeita nem mesmo a nós. É um modelo predador que explora, digamos assim, o meio ambiente à exaustão, está levando inclusive o planeta a essa situação de insustentabilidade. Precisamos primeiro criar consciência. Essa consciência alienada que se procura aproveitar ainda deste bonde que vai ao abismo e diz isso não tem futuro. Nós precisamos parar e construir outro projeto político. Nós temos os grandes enfrentamentos dos modelos econômicos, um centrado no capital, capitalismo, outro centrado no ser humano, no socialismo. Nenhum deles aportou para a humanidade a questão da natureza como centralidade, a natureza como sujeito de direitos, a natureza que expressa a integralidade de todos os seres. Então aparece o bem viver como uma forma de uma vida digna, uma vida humana, uma vida em comunhão uns com os outros, comunhão com a natureza, com a Mãe Terra, com os bichinhos, com todos os pássaros. Uma comunhão, sobretudo no caso dos povos indígenas, com os antepassados. Então, um aspecto místico extremamente forte que supera, assim, diretamente essa busca do consumismo, do ter mais. Ali é o ser. El concepto mismo, como está, nació de los aymaras de Bolivia, en reacción a un señor que venía allá para saber qué se entendía en los pueblos indígenas de Bolivia sobre desarrollo. Y le contestaron, desarrollo, no tenemos esta palabra, nosotros preferimos hablar de bien vivir. No es como pasar de subdesarrollo a desarrollo, sino vivir bien, bien vivir. Um aspecto principal do bem viver é a coletividade. Então, a humanidade expressa pela coletividade, ela vai assim manifestando, de acordo com cada cultura, os valores que são específicos daquela cultura. O que tem em comum entre os vários povos é a ideia, é a proposta do projeto, que é justamente esse projeto centrado no coletivo e com um apelo muito forte para uma nova consciência, no nosso caso, entre os povos indígenas já existia, que é a consciência do ser humano como mais um ser coexistindo, coabitando com os demais seres do planeta. Então a grande novidade, né, no debate que se dá nesse momento é que o ser humano ele é colocado numa relação com as outras espécies. Então a gente sai da perspectiva especista, onde
A espécie humana é supervalorizada, ela é colocada numa situação de dominação, porque ela é dominadora das demais espécies, e a gente parte para uma relação de coexistência, de coabitação. Então o bem viver me parece que é hoje uma busca de todos aqueles que têm um mínimo de consciência dos limites do planeta Terra e consciência da gravidade que está provocando a destruição, principalmente do meio ambiente. O bem viver significa um mundo diferente do jeito como Jesus sonhou. Um mundo em que reina a paz, a solidariedade e a fraternidade. A gente não pode conceber um projeto de bem viver único, porque daí tu vai criar novamente a mesma matriz de problemas que a gente já teve na humanidade quando se imaginou que uma determinada cultura, uma determinada crença, uma determinada forma de pensar poderia se sobrepor a outras, né? Então aí todos os regimes totalitários que a gente pode imaginar. Eu acho que não, talvez a intenção da gente retomando isso é mostrar a diversidade de formas de entender o que seria o bem viver, mas também estabelecendo alguns princípios que são comuns, né? Alguns pontos de partida que nos tornaria esse nosso sonho comum. O bem viver, ele exige, em primeiro lugar, a conversão pessoal. Menos consumo, em função disso, certamente menos necessidade de energia, menos obras, empreendimentos, né, que afetem tanto a natureza, menos exploração da natureza. Para experimentar um bolo, tu não precisa comer o bolo inteiro, né? Então acho que um aprendizado que talvez essas discussões do bem viver possam nos dar é imaginar que fazer parte de uma vida melhor não significa acumular para mim, né? Não é comer o bolo todo, porque até quando tu come o bolo todo, tu não possibilita que outras pessoas também experimentem o sabor desse bolo, né? A lógica é essa, é plantar muito, é ter fartura, né? Uma fartura que você procura, seja na coleta, seja na pesca, na caça ou na plantação, isso que é o bem viver, porque aí você pode partilhar. El que es rico, en realidad Kamiri, quiere decir el que es capaz de tener en abundancia para repartir y compartir. Y el pobre es el pobrecito huerfanito que no tiene con quién compartir. O bem viver quer sempre dizer o bem viver de todos, não de privilegiados, de elites, e o bem viver quer dizer conviver bem com todos. Então, aí precisamos começar, talvez, na microestrutura, onde este projeto de custo-benefício é protestado, questionado através da gratuidade, que não está previsto, que esta aceleração está sendo questionado por um outro ritmo, um outro tratamento do tempo. Isso funciona como exemplo prático se você observar que nós não temos, por exemplo, nas aldeias, crianças abandonadas e nem temos uma diferença muito grande entre os ricos e os pobres. Nós não temos pessoas riquíssimas e pessoas muito pobres. Isso significa que no conjunto a comunidade está tendo acesso aos bens que essa mesma comunidade gera. O ter é pouca coisa para poder ser feliz. Não se precisa muita coisa. E por isso que também era uma proposta interessante para esse momento que nós vivemos, né? Nessa sociedade de consumo que nós temos, que destrói completamente a natureza, o Sumak Kawsay propõe viver muito, né, feliz com pouco. O bem viver implica também na doação, na gratuidade, sem cobrar. O que eu ganho com isso não é uma palavra que se usa quando se fala do bem viver. É a doação, a consagração da própria vida ao bem comum. Também não se diz aí que só isso, aquilo é
importante, mas é o respeito profundo e o amor com que a gente se aproxima também daquele que é diferente em termos religiosos, em termos também de opinião política. O bem viver está por cima e faz com que a gente respeita. O bem viver significa diálogo e não tem diálogo sem respeito. No es algo que ya sea como está, sino que se tiene que ir construyendo. Y allí a veces surgen conflictos ya prácticos porque unos están en este modelo, otros están más bien en el modelo que allá se llama del vivir mejor, unos mejor que outros. Isso não vai de hoje para amanhã, eu creio que vai em pequenos passos e nós podemos experimentar já esta utopia, este sonho do bem viver em pequenos passos na microestrutura, porque a grande solução ela não vem na macroestrutura. Os economistas não têm solução hoje para apresentar. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío. Algumas experiências concretas do bem viver têm sido realizadas em vários níveis. As constituições do Equador e da Bolívia, aprovadas pelas respectivas assembleias constituintes nos anos de 2008 e 2009, incorporaram os princípios do bem viver e do viver bem. Mas os governos desses países evidenciam as dificuldades e as resistências às mudanças que o novo caminho enfrenta. Yo creo que lo principal ha sido al nivel todavía retórico y jurídico de la Constitución política. Al nivel concreto de las leyes todavía no está mucho. Perdón, de la práctica cotidiana no está tanto, me parece a mí. No me animo a decir que haya... Yo creo que hay pugnas todavía, no pasos sólidos. Teóricamente, en las leyes ya en Bolivia se ha hecho un paso más, que es la ley de los derechos de la madre tierra, pero nuevamente sigue siendo, en mi opinión, todavía un elemento retórico que tiene que ir avanzando. En las vidas de las comunidades hay las dos cosas. Hay sitios, hay cosas, por ejemplo, las convivencias, cuando se hace una fiesta que después todos comen juntos, el sistema democrático que existe, sobre todo en las regiones andinas, de que el ser autoridad es una obligación por turno de todos y que por lo tanto todos lo pueden ser, son elementos culturales que ya existen en esta línea del vivir bien o del bien vivir. Pero el que ya sea como una norma general pasa como con todas las utopías, yo creo, que nos vamos acercando, pero la utopía siempre queda más lejos. El buen convivir implica saber también convivir con los que son distintos, con los que tienen otros puntos de vista. Y sobre todo en el partido gobernante que se forjó desde antes en la pelea de derrotar al enemigo, que era, en este caso era un enemigo muy digno de ser derrotado, porque eran los poderosos agroindustriales, Estados Unidos, etcétera, sigue teniendo esta táctica. Es decir, su visión política es que al que piensa distinto de él hay que derrotarlo, en vez de pensar de cómo convivir con los que tienen visiones distintas. Ahí yo creo que tenemos mucho aprendizaje todavía en términos de ser respetuosos de la alteridad de los otros, porque si no, no puede haber un buen convivir. Peça a Deus que os homens encontrem os seus passos perdidos e que os sonhos despertem esses olhos dormidos, que o amor transborde e vivamos em paz. O bem viver também é experimentado nas comunidades indígenas brasileiras. Diante das dificuldades de conviver com o modelo da sociedade capitalista, os indígenas estão buscando esse modo de viver ancestral para trazer felicidade para suas comunidades. Então, o bem viver para nós é viver de bem com saúde, viver bem com a sua família está bem, suas crianças estão bem, os seus velhos estão bem, né? E tendo a sua grande aldeia, né? Tendo a sua casa de reza, né? Os velhos gostam de ter uma casinha de reza para poder fazer
a sua reza em Guarani, né? Um bem viver é você ter paz, harmonia, ser feliz, ter alimentação na sua mesa, ter saúde. Então nós estamos travando essa batalha em busca do bem viver, espalhando essa semente. O que é ser feliz? Não só pensar em nós, então pensar no coletivo, em toda a nação brasileira, não só a nação indígena. É aquilo tudo que a gente quer, proteger a cada um outro, ser amigo de todo mundo, respeitar um a cada um. Acho que isso que interessa para todos nós, porque no dia a dia tudo isso pode acabar. Para nós, essa é uma vida de felicidade e viver numa vida entre familiar muito bem junto, né? Estar ali na festa, todo mundo junto, que não tem uma pessoa doente, que não tem uma pessoa na cidade, né? Viver uma tradição, viver uma cultura. Parte pelo processo de ocupação do espaço territorial, levando em consideração esses valores, por exemplo, da mãe terra, a mãe que não pode se vender, que não pode trocar, que não pode arrendar, e a partir daí consensuando, né, nas nossas assembleias, nos seminários, nos encontros de educação, nos encontros de saúde, tentando a todo momento discutindo, né, esses valores, né, e ao mesmo tempo, né, colocando em prática como trabalhar a terra sem usar agrotóxicos, sem agredir a nossa mãe terra. Porque a construção do bem viver traz satisfação e alegria para a gente. E se eu estou construindo o bom viver, eu estou construindo para os outros e para mim. Então o fato de construir já é tão positivo e tão significativo que dá sentido à minha vida. Então eu já estou realmente participando de um bem viver. Eu já estou sendo feliz. Enquanto a gente já está construindo, a gente já está usufruindo. Incluye democracia, pero no necesariamente el tipo de democracia que tenemos, ¿no? Democracia quiere decir el gobierno de todos, ¿no? Y buen vivir implica unos regímenes de intercambio entre unos y otros en que todo el mundo se siente participar. Dentro de muchos lugares de los pueblos indígenas siempre se habla que esta democracia del buen vivir tiene que ser de llegar a consensos, a charlar unos con otros en tal forma que se llegue a tener consenso. La otra democracia basta que haya un voto más para que se imponga el que tiene un voto más. Y en la democracia actual, basta ver lo que ocurre también en Estados Unidos y eso, suele acabar ganando el que pone más plata. Y el que te pone más plata suele ser el que tiene más plata porque vive mejor que los otros. Mas na reflexão da coletividade, vão surgindo possibilidades. E hoje tem um mote importante que é trazido como contribuição do movimento zapatista no México, que é o mandar obedecendo. Esse mandado obedidencial tem sido também importante para a reflexão nas comunidades indígenas brasileiras. Então, isso vai fazendo com que o cacique passe a perceber que mandar obedecendo significa consultar o conselho de lideranças. Mandar obedecendo significa submeter qualquer decisão à consulta à comunidade, construir coletivamente. As decisões que na sociedade indígena não funcionam nessa experiência trazida do Ocidente, do voto, da democracia participativa. Então, se parte para experiências do consenso, decisões consensuadas. É o mandar obedecendo, né? Que a gente tem discutido. A gente manda e obedece. É um caminho que vai e volta, né? Então, não é uma coisa que tem que ser a vontade do cacique, mas é aquilo que tem que acontecer, que é a vontade do povo, né? Então, não é a forma que lidera, enquanto cacique do povo chucuru, que tem hoje uma responsabilidade com as minhas lideranças, né, de aproximadamente 11 mil pessoas, né, esse processo é feito sempre
em discussão, né? Tudo que acontece dentro do território chucuru, ele passa por essas instâncias, né, internas do povo, discussão, de aprofundamento das questões e consensuando, e assim vamos construindo, né, e fazendo essa liderança dentro do território chucuru. O bem viver surge como um novo caminho para as sociedades do nosso tempo, para contrapor o modelo capitalista que oprime e destrói a natureza e para avançar além da alternativa socialista que foi experimentada e se mostrou incapaz de avançar na solução dos problemas dos homens e da natureza. O bem viver é um processo que vai levar a humanidade a uma nova realidade, onde haja comunhão, equidade e felicidade, onde a natureza seja o centro e nós, como parte dela, participaremos, ao lado dos outros seres da natureza, do tempo da alegria, da bonança e da abundância. Balla che suona, balla io, suona balla, suona io, balla che suona io, suona balla, suona io, minmia, chante o minmia, danse a minmia.